E se eu te disser que existe um lugar onde você pode encontrar produtos e serviços de qualidade na sua cidade com descontos reais? Você diria que é loucura, né? Pois eu te digo que é realidade. Eu tô falando do site 123 Descontos. Dá uma olhada. Produtos e serviços com descontos, e a cada compra você acumula cashback para utilizar no nosso site. Você pode escolher uma das categorias da vitrine virtual que quer explorar e clicar em cima para visualizar. Pronto! Quando quiser comprar um dos produtos é muito fácil. Cadastre-se no site, retire o seu cupom e entre em contato com a loja. Mas corre, hein? Porque cada produto tem um número limitado de unidades. Não perca essa chance. Conte com a gente. 123descontos.com.br. Olá, 123 Esportes novamente no ar e sempre trazendo personalidades do esporte e pessoas que marcaram, né, época em suas vidas e na vida de muitas pessoas que a princípio começa como atleta e depois passa, né, as experiências vividas para os alunos, né? E Vocês, Pelé, muito obrigada pelo convite, né? Fiquei até surpresa que eu falei assim, o que nós vamos conversar, né? Conversar um monte de coisa. Muita coisa que passa na vida da gente e assim, é um prazer estar aqui, uma satisfação em compartilhar com você o que a gente sente, o que a gente, no momento que a gente tá, né? Não sei o que vem, tá por vir, mas assim, as experiências de vida, elas são muito importantes e elas podem ajudar muitas pessoas a pensarem e a trilhar os seus caminhos. Sim, com certeza, Marcela. E assim, nós vamos começar, né, falando de você enquanto atleta, né? Você é uma multiatleta, né? Não, basquete não, mas o handebol, o atletismo, o voleibol, né? Você tem uma história, vamos conversar um pouquinho sobre essa história sua, assim, enquanto jovem lá no ensino médio, no ensino fundamental, né? Como é que é assim? Eu sei que você tem a quem puxar, né? Porque o Lázaro era um esportista, seu pai era um esportista, a Fátima era um esportista, né? Então a família inteira, né, Marcela? A mãe foi atleta de voleibol, de handebol e atletismo, e o pai de futebol e futsal, né? E com certeza os pais acabam influenciando os filhos, né? Então, assim, no meu período aí dos 12 anos, eu acho, até uns 17 antes de entrar na universidade, eu fiquei trilhando entre atletismo, handebol e o voleibol. E uma das histórias bem marcantes dentro dessa trajetória, né, de atleta, que meu pai, ele me acompanhava em tudo. Né? Eu lembro. Se tinha campeonato fora do estado, ele dava um jeito de pegar o carro e de ônibus, mas a maioria era de carro, ficava no hotel para poder prestigiar, né? E que bom que foi assim, porque a história dele também foi bem curta, né, de vida. Então, assim, foi um momento que ele apoiou e até me incentivou para poder ir para o curso de educação física. E como atleta dessas 3 modalidades, durante 6 anos mais ou menos, eu fiquei como atleta do estado, da seleção do estado de voleibol e também do atletismo. Então eu saltava a distância e corria 100 metros e fazia 4%. É que você era muito veloz, né? Você tinha a velocidade do seu pai, né? Tinha. E eu fui campeã brasileira com 15 anos, né? No Troféu Brasil, no Rio de Janeiro. Eu fui campeã do salto em distância, eu lembro até hoje que eu saltei 5 metros e 5. E no 4 por 100, que a gente com a equipe, a gente foi campeã também do estado do Mato Grosso do Sul. Você falou 5 metros e 5, né? Para aquela época era uma baita marca. Veja hoje como é que tá. Não, hoje é diferente, né? Hoje os caras estão voando, né? E eu falo assim que foi uma época natural do corpo, porque a gente não suplementava, era fruta, era melzinho, e era a própria história do corpo. Sim, né? porque não tinha esse não tinha. Fortalecimento muscular, academia, essas coisas não tinha ainda na época, né? Então era coisa realmente... Não era uma coisa necessária, não era presente, né? Era o próprio treinamento.
E o que foi marcante, que na época, quem me levou para esse campeonato brasileiro foi o Hervé. Foi Demetrio. E o Hervé, ele foi técnico da minha mãe. Então ele chorava quando eu fui receber a medalha, porque ele também se lembrava da minha mãe sendo campeã de lançamento de dardo, salto de distância e 200 metros que a mãe fazia. Acho que foi em Recife, se eu não me engano, né? Então foi uma experiência muito, muito legal, assim, né? Muito marcante. É uma época boa, né, Marcela? Assim, o esporte naquela época, que é muito diferente de hoje. Eu falo para os guri hoje a nossa geração Nutella, né? Hoje ninguém fica em alojamento, é só hotelzinho, sabe? Alimentaçãozinha, é só avião para viajar. A gente pegava, era van, era ônibus, dormia no chão. Dormia no chão, colchãozão lá no chão. Da escola, tomava todo mundo banho no alojamento escolar, coletivo. De escola estadual e escola municipal. Sim. Ponta Porã, me recordo de um frio. Um frio pra caramba, eu passei frio lá também. E não tinha banheiro com água quente, era só água geladona. É época muito boa, né? Que assim, a juventude era diferente, os atletas, né? Sim. Era um tipo de competições que hoje você não vê, sabe assim, hoje a marca hoje, dos esportes hoje, é tudo suplementação, assim, um excesso de treinamento, aquela coisa voltada para um índice muito alto. Sim. E assim, e não tem a diversão que tinha. Você tem histórias, quantas histórias a gente tem daqueles alojamentos, né? Muito. Hoje cada um fica no teu quarto, no hotel, quer dizer, é tudo o celularzinho na mão. Eu acho que foi quase no meu último ano, vou te dizer, 17, 18 anos, que começou a aparecer para a gente poder viajar de avião, né? Que o estado ou o município começou a patrocinar nesse sentido. Ou os pais se juntavam também para poder dividir. Os patrocínios. Os patrocínios, né? E tudo era feito na forma de ônibus mesmo. Sim. Vamos lá no Espírito Santo. Parecia que era bem ali. 2 dias de viagem, né? 2 dias. Nossa Senhora. Mas é época boa e marcante. Sim. Então, dessa experiência toda sua no esporte, né? Te proporcionaram a ida para a universidade. Né? Foi. Como é que você chegou a essa... Foi. O Lázaro te incentivou para a educação física? Meu pai sempre me incentivou para a educação física. Quando eu optei em fazer o curso de educação física, eu me recordo que os irmãos do meu pai ficaram todos assim, não vai, isso não é uma profissão que vai te dar dinheiro, não vai te dar um status, né? Vamos procurar uma outra profissão, porque foi bem no período de transição do falecimento do meu pai. Entendi. Então, meu pai faleceu, eu tinha que fazer opção para a universidade. Só que eu mantive firme aquilo que a gente sempre gostava, né? E sempre conversou, porque meu pai falava assim, minha filha, você procura fazer aquilo que te faz bem. Exato. Né? Porque se você faz aquilo que te faz bem, você vai ter um sucesso, você vai ter um resultado do seu trabalho. Com Ele sempre certeza. falava isso pra mim, e eu tinha 15 anos. Sabe as palavras, né? Eu tinha 15 anos e eu me recordo assim que foi uma coisa que marcou, porque ele veio a falecer antes, né? Então eu fui pro curso de educação física, eu lembro na época que eu entrei na Federal e na UCDB. A Federal, ela era só para licenciatura, e a UCDB estava começando, a minha turma foi a segunda, que era licenciatura plena. Né? E eu fiquei meio indecisa. Como eu passei nos 2 vestibulares, um você pagava e o outro você era de forma pública, né? Eu acabei optando em fazer as duas. Porque naquele momento estava todo mundo também confuso, falava, não, a Federal é melhor do que a UCDB, não, a UCDB é melhor do que a Federal, né? E quando depois... Uma licenciatura plena, o outro não era. E eu não sabia se eu queria trabalhar com escola, ou se eu queria trabalhar dentro de academias, ou esportes. Mas o esporte, ele era uma coisa que estava presente. Então, na minha cabeça, eu ia ser técnica de voleibol, né? Ia ser a técnica de atletismo ou de handball, porque era uma coisa que eu sabia fazer. Entendi. E aí, o que aconteceu? Eu acabei desistindo da Federal, porque foi numa época que tinha muita greves, agora a gente quase não ouve falar. Mas naquela época as greves demoravam, sei lá, 6 meses, 8 meses, o pessoal protelava o período de término, né? E isso que me fez optar também pela UCDB. Não tinha mais aqueles períodos de férias de janeiro, não tinha, emendava tudo. Não tinha, emendava. Aí tinha férias em março, abril, né? Isso, né? Aí eu falei, não, quer saber? Desregulou tudo. Vou ficar na UCDB. E se eu precisar fazer curso, pós-graduação para poder complementar, isso vai acontecer naturalmente. E aí no outro ano eu prestei vestibular para nutrição. Falei, não vou ficar ociosa em casa. Então... Aí você gosta de estudar, né, Marcela? Bom, eu sei porque você foi minha aluna, eu sei que você é estudiosa, Marcela. Aí eu lembro que eu fui fazer nutrição de manhã na UCDB e educação física à noite. E aí eu mantive como atleta pela universidade,
para poder ter bolsa. Eu tinha bolsa, eu Sim. jogava para um curso, e o outro curso eu fazia as monitorias de anatomia ou de iniciação esportiva na comunidade, né? E no primeiro ano já da faculdade, né, eu tive uma disciplina que me chamou muita atenção, que foi de metodologia científica. E essa disciplina de metodologia científica me despertou a vontade de ser professora universitária. Então, eu já sabia desde o primeiro ano de faculdade que eu não ia ser Técnica de vôlei, de de nada, né? nenhuma modalidade. Você ia ser professora. Que eu ia ser professora, né? E aí eu comecei a trabalhar, participar de congressos, fazer os resumos científicos. A professora foi a professora Maria Augusta, né? Que incentivou bastante a gente naquele segunda turma de Educação Física da UCDB. E aquilo ficou assim muito presente em mim. Então toda a modalidade, toda a disciplina que eu participava, eu queria sempre levar um artigo para um congresso, para uma jornada. Então eu acabei terminando a minha faculdade com muitos currículos e muitas apresentações em diversas áreas, né? Entendi. E uma coisa que, como você falou, eu sempre gostei de estudar e estudo até hoje, né? Então toda a disciplina que eu tinha, eu não gostava de ler. Naquela época a gente não tinha internet como a gente tem agora. Hoje a gente entregava os trabalhos da disciplina ou manuscrito naquele papel ao maço, ou datilografado daquele jeito, assim, que você errasse todo o seu contexto, você tinha que começar tudo de novo. Demorava muito tempo. Ou em fichários, assim, como se fosse um catálogo que, dependendo da disciplina, era solicitado, a gente fazia. Então não tinha internet como tem hoje, né? Não tinha... As facilidades que tem hoje não tinha, né? Não, no TCC, eu lembro até hoje que era uma coisa assim, a gente catava letrinha, né, no teclado, e tinha que fazer curso para aprender a salvar, colar, porque a gente não conseguia fazer, né? Era bem diferente. Então, nesse período, foi um período assim que eu joguei para a universidade. A gente foi muito em JUPS durante esses 5 anos, né? E pelo vôlei, pelo atletismo, handball já não tanto, depois na época da universidade, mas quando jovem mesmo. E a parte que foi assim, dessas disciplinas que foi me levando para ser professora universitária. Você deu aula no curso na UCDB, né? Quando eu terminei o curso de Educação Física na UCDB, meu tema de TCC foi sobre esporte escolar. E aí surgiu uma vaga para uma disciplina que era de esporte escolar, que eu me inscrevi, e eu já, depois de 2 anos que eu saí, eu já tinha feito pós-graduação e eu consegui entrar nesse concurso que foi feito, né, para dentro da universidade. Daí eu fiquei na UCDB durante 15 anos, lecionando. Primeiro foi com essa disciplina, aí com as mudanças de grade, depois essa disciplina foi saindo, né? Mas existia uma coisa assim eu sou muito mais na área da saúde. Certo. Né? Do que do esporte. Do que do esporte e do escolar. Mas isso foi um momento da minha vida que aconteceu isso, né? Apesar de eu ter entrado por uma disciplina que era esporte escolar, eu conseguia ter a visibilidade na hora de ajudar os acadêmicos na hora de montar algo tático, técnico, com relação às modalidades, ou relação a você ter o esporte escolar mesmo, que era uma discussão que eu estava na época, assim, esporte da escola ou esporte na escola? Porque eles queriam fazer a discussão do rendimento e do esporte escolar, né? Mas foi muito bom. Foi uma experiência muito bacana você na universidade. Você vivenciou uma situação que você não esperava, que foi, né, despertou em você durante a universidade, e você foi. E aí a nutrição entrou na jogada, né? Depois você Sim, porque daí eu era formada em nutrição e formada em educação física, né? Entrei para a universidade. Quando você deu aula só no curso de educação física, não de nutrição? No curso de nutrição. Nutrição também. Ah, entendi. Porque hoje é muito mais fácil para uma nutricionista que foi ex-atleta prescrever o suplemento, como é que vai ser essa alimentação, do que uma nutricionista que nunca foi atleta. Certo. Porque ela não vai entender aquela hora da fadiga. O que é uma fadiga quando a gente fala? Né? Você pode ter na teoria, mas na prática é diferente.
né? Que nutriente que você vai conseguir suplementar, ou, por exemplo, que alimento que é pré, pós, durante o treino. E você entender o que é. Às vezes tem muita gente que precisa fazer um curso, fazer uma pós-graduação e às vezes acaba não entendendo essa fisiologia do exercício, que ela é muito interligada. Que ela não tem aquela experiência prática, né? Não tem. Isso me facilitou muito, né? E entender e ajudar os acadêmicos, né? E ajudar também a parte das acadêmicas nutricionistas, como que seria esse mercado de trabalho que estava sendo esperado, almejado. Porque a nutrição esportiva, ela era uma disciplina que ela foi optativa no início, da nutrição e da educação física. Depois ela fez parte da grade curricular. É muito importante, né? Sim. Hoje, atleta, a pessoa sedentária também, ela tem que ter essa visão, por exemplo, da saúde. Então, às vezes ele entra numa atividade física, eu quero correr, que eu quero emagrecer, e não tem noção nenhuma, né, de alimentação, por exemplo. Ou ele fica sem comer, ou ele come demais, ou come errado. Ou sente algumas sensações durante o treino e que de repente mudou o suplemento ou mudou o alimento, que aquela sensação a pessoa não faz uma conotação com o que foi alimentado, que foi consumido ou ingerido antes. Então, eu particularmente, eu penso que eu nunca tomei nenhum tipo de suplemento. Nem eu também não gosto. Entendeu? Você prescreve, mas não, né? Eu às nunca... vezes eu experimento e falo, gente, como é que a pessoa consegue tomar isso aqui? Então, Marcelo, eu nunca tentei tomar. É assim, que eu entendo, sempre entendi, minha vida atlética, você também conhece, assim, eu desenvolvi uma atividade física, uma preparação física minha, sempre foi a rústica, não foi nada assim, eu não tinha, na minha época, eu não tinha toda a estrutura tecnológica que tem hoje, eu era na raça mesmo, então ali era no vigor físico, era no vigor físico. Na minha também era assim. Você sempre foi raçudo, você herdou muita coisa do Lázaro, né? Você jogava vôlei, você jogava handebol, você fazia atletismo, você tinha era coisa natural sua, aquela raça, aquela vontade de competir, né? De ir, e fisicamente, sempre foi forte. Sempre. Então, assim, eu falo assim... Nunca fui mignon. É isso. Nunca foi aquela atleta slim, assim, Olivia Palida. Não, sempre foi força. Então, aí o que acontece? Eu tenho, assim, uma certa, não é restrição, mas, assim, uma desconfiança, porque eu entendo, assim, que essa questão de muitas vezes você vai numa nutricionista, ela te prescreve algo fundamentado, é uma coisa, mas o que se faz hoje em academia, essas coisas, vende que nem vende entendeu? Uma copa de água, um suco, né? E você vai tomar. O cara tá tomando, não sabe o que ele tá tomando. Eu gosto sempre de conversar, né? Hoje, das minhas consultas no consultório, e quando eu dava aula para os acadêmicos, eu sempre dizia, né? Você vai achar várias marcas te puxando, porque é marketing isso, né? Mas aquilo que eu não consigo pelo alimento, legal, nós vamos pelo suplemento. Mas você já consumiu alguma coisa? Você já teve experiência? O seu paladar está agradável? Porque muitos desses suplementos, eles não são agradáveis, né? Ou eles são muito açucarados. Aí se eu tenho um problema de glicemia, por exemplo, um problema de hemoglobina glicada ou insulina... Ele vai desencadear alguma coisa também de prejuízo. Porque ele é um tipo de suplemento que ele tem glicose, que ele tem frutose, que ele tem muito açúcar... E que às vezes naquele momento teu organismo... E muitas vezes as pessoas perguntam, escuta, o que eu preciso tomar para poder crescer, né? Porque eu preciso... E às vezes a pessoa não teve uma experiência. Eu falo que essa experiência desde a idade ali de 4, 5, 6 anos, a gente fazer com que essas crianças movimentem, é um histórico de massa magra que você vai construindo. Massa magra você não constrói ela assim, ó. Não é rápido. Não é rápido. É com o tempo. Quem está na musculação sabe, quem é os fisiculturistas sabe o quanto que eles vêm lutando para chegar naquele shape que eles querem e às vezes demora anos, né? Você vê assim, eles postando foto 2016, 2020, 2022, algo crescente. Mas a gente até brinca que tinha, acho que era o D'Artagnan que falava assim, lagartixa não vira jacaré se não tomar alguma coisa, né? Então assim, se você tomar alguma coisa... claro que você vai crescer e obrigatoriamente você vai ter que colocar nutriente para dentro, que pode ser suplemento ou pode ser mas o alimento, muitos né? desses suplementos, desses alimentos, eles são prejudiciais à saúde. É como você falou, de repente vai desencadear um outro tipo de situação que vai te prejudicar lá na frente, né? Então é esse medo que eu sempre tive. Não, e às vezes eu converso com o cliente, eu falo, olha, você quer mesmo tomar?
Vamos aqui 2, 3 meses numa alimentação saudável, vamos ver como é que o teu corpo responde. Né? Tem alguns que já chegam e falam assim, eu não quero tomar nada. Eu quero fazer tudo pela alimentação. Pronto. Legal. Melhor. Vamos começar pelo alimento, mas vai chegar uma hora que o esforço físico, ele vai necessitar de um suplemento. De uma suplementação. Porque tem suplementos aí que acabam entregando 800 calorias, 1.200 calorias, que seria inviável, por exemplo, numa parte alimentar e gástrica, no sentido para ele executar um exercício. Mas eu sempre me recordo, eu não usava nada, então... Eu também, olha, tô fora. Almoço, eu não usava, eu acho treinar. assim, muitas frutas, muitas, assim, alimentação mais fortes, né, assim, tipo feijão, porque os pais perguntam muito pra mim, do Pelezinho, né, assim, tá lá, mas é muito fraquinho, tem que dar alguma coisa. O que tem que dar? Tem que dar comida. Porque é bolacha, não sei o quê, né? Enche o guri de besteirinha, né? Comer arroz, feijão, carne, salada. Mas não gosta, não gosta. Aí, bolacha recheada não é alimento. Pois chocolate não é alimento. Refrigerante não é alimento. Não é? Então. Ele quer ser atleta, mas ele tem que se alimentar. Tem que mudar o hábito alimentar. E ele tem que ser totalmente colorido. Não adianta ele pensar que é sempre as mesmas cores que vai resolver o problema. Eu tenho que entregar nutrientes diferentes para esse organismo. Só que tem que começar desde cedo, né? Sim. Desde cedo você tem que começar a ativar. Claro que tem a fisiologia que a gente fala de cada indivíduo. Uns são mais esmilinguidos, outros um pouco mais fortinhos. Então a gente tem que observar como professor de educação física toda essa estrutura corporal, né? Para poder indicar e encaminhar para isso. Então, dentro desse processo, esse assunto que me interessa muito também, para a gente poder estar informando para os nossos... ouvintes, né, espectadores nossos, com relação a isso que eu comentei com você, por exemplo, as crianças hoje, a alimentação que elas têm hoje, elas são de acordo assim, falar com gosto daquilo, eu não gosto disso, não gosto daquilo, e eu chego pro pai, eu falo, pai, a criança não tem direito de estar escolhendo essas coisas, se você não der uma alimentação saudável para eles, a responsabilidade é do pai, porque uma criança não entende. Ela gosta ela gosta aqui de uma bolacha, mas essa bolacha não vai sustentar, né? Sustentar ela de uma forma da saúde, nutritiva. De saúde, né? Então é mais coisa de paladar, de alimentar ali, mas não tá fortalecendo. É que na verdade, vez apresentado... O que você aconselha, por exemplo, dentro desse processo, por exemplo, como tem hoje as crianças, elas são mal nutridas, na verdade. São, né? São. E, na verdade, o que tem acontecido? A gordura e o açúcar é um veneno. Sim. Né? Se a gente for parar para pensar. E a partir do momento que você apresenta isso para a criança, o paladar dela vai gostar daquilo que é adocicado, Sim. do que é gordo, do que é frito, e ela não vai ver mais graça naquilo que não tenha sabor, né? Entre aspas, que eu vou dizer. Então, assim, tem que começar a trabalhar devagar nessa alimentação, né? Se já tá errado lá na frente com bolachinha, com lanches que não são saudáveis indo para a escola, a gente vai ter que começar a mudar isso aos poucos, né? Inserindo fruta, fazendo algumas verduras, por exemplo, de forma escondida no feijão ou no caldo de uma carne que vai cozinhar, colocar ali a cenoura, a beterraba para poder vir para dentro, para ele poder vir aprendendo com esse paladar. Entendi. Né? Esse paladar ele tem que ser introduzido. Tem que fazer uma reeducação alimentar gradativa. Agora, se eu não vejo meu pai comendo tomate, eu não vejo meu pai comendo brócolis, Você não vai comer. Não vai comer. O exemplo, tem que dar o exemplo. A família tem que estar voltada para... É o consumo, e a coisa mais importante também é sentar em família, consumir em família, experimentar em família, né? Se a criança fala que não gosta, mas ela nunca experimentou. Mas ela também não está vendo o pai e a mãe experimentar. Ou em alguns momentos o pai falar assim, não gosto de cebola, eu não gosto de alho, né? E ele vai falar, ou ela vai falar, não gosto de cebola de alho. Indiretamente está induzindo. Você está induzindo. Então você tem o processo de educação, ele não é só também na escola, a gente também tem um processo em casa, de reeducação alimentar que acontece em casa. Com certeza. E hoje, por exemplo, já tem uma política das cantinas serem um pouco mais saudáveis nas escolas, né? Quem tem crianças menores sabe que toda sexta-feira, às vezes é o dia da fruta, cada criança leva, experimenta e tudo mais. Então, é uma reeducação em conjunto que deve acontecer. É que a escola está entrando nesse, né? A escola está vendo essa necessidade, né? E está auxiliando os pais, né? De torta funcional, por exemplo, onde meus filhos estudam, não tem fritura, não tem açúcar,
E lá eles experimentam coisas novas. Fazem lanches naturais, né? Fazem lanches naturais, daí de vez em quando chega com uma receitinha em casa do que tem que ser feito de bolinhos ou de guloseimas saudáveis, né? Vamos dizer assim. E às vezes o pai e a mãe olham até para uma indicação que a escola está querendo trabalhar em conjunto em casa e não faz junto, deixa de lado. Né? Não dá a devida importância, né? Não dá a devida importância. Então é todo um conjunto, né? A escola e isso, faz... Marcela, por exemplo, tem que iniciar lá com 4, 5, 6 anos. Sim. Porque se deixar lá no 12, 13 anos, não tem mais jeito. E quando era bebê, todo mundo fazia uma papinha para essa criança Sim. comer, né? Claro que tinha pais que ia lá comprar papinha pronta, mas assim, mesmo assim... A maioria, né? A maioria. Mas assim... A papinha feita em casa, ela tinha diversos legumes, ela tinha diversas proteínas misturadas e era dado. Qual foi esse momento que aconteceu essa transição, aonde aconteceu isso? Né? Tem que começar a observar em casa isso. E fazer essa reeducação. Agora, para ser um atleta e começar desde criança, não adianta também o pai querer suprir com um suplemento que não vai adiantar. Se ele não está comendo o que seria prioritário, né, de proteínas, de verduras, de frutas todas coloridas, não tem como. Então vamos passar assim para os pais assim uma alimentação básica que é importante, né, na formação das crianças, né, desenvolvimento, né, da criança durante essa fase de 5, 6, 7, 10 anos, 12 anos. Seria muitas frutas, que tipo de fruta que você indica? Olha, banana, alimentação. Mamão, melão, trabalhar frutas adocicadas. Tem criança que gosta de frutas cítricas. Tem criança que às vezes tem preguiça de cortar alguma coisa. O pai vai ter que fazer isso, cortar, entregar na tigelinha para ele poder experimentar aquilo que seria necessário, né? Ovos mexidos é muito importante. Omelete, né, de manhã é um alimento que fortalece muito. Eu gosto sempre de indicar, por exemplo, os ovos mexidos com trio andino, que ele é chia, quinoa e amaranto, que é umas sementinhas, ou com psílio, porque ajuda o trânsito intestinal dessas crianças. Normalmente crianças têm umas fezes mais endurecidas. Às vezes não toma a quantidade de água suficiente. Entendi. E não come uma quantidade de verduras e frutas e legumes o suficiente, né? Então, não adocicar, por exemplo, leite com Nescau. O que eu vou colocar? Tem um Chocoqui, que é de uma marca que chama Essential, que tem vitaminas e minerais, e ele é chocolate com 90% de cacau. Então, se você usar 90% de cacau, já vai dar uma amenizada nisso aí na questão do açúcar. Não dizendo que não seria açúcar, né? Entendi. E nunca trabalhar alimentos assim muito ricos em açúcar de forma sozinha, né? Um pão branco. O pão é necessário para as crianças, elas estão em fase de crescimento. Mas põe lá um pão com ovo mexido, uma mussarela, um pão com requeijão e presunto, um pão com mortadela. Não faz isso todos os dias, mas troca, né? Tenta fazer uma variedade. Um pão integral, na nossa época era só pão branco, né? Você ia na padaria ou no supermercado, você encontrava pão branco. De uns 20 anos pra cá, você vai agora, você tem 15 tipos de pães. Nossa, um monte. Pão integral com 12 grãos, 9 grãos, pão negro, pão de cenoura, pão de granola. Então você tem assim uma variedade que você pode de ofertas, né? Eu não quero comprar porque é industrializado. Hoje já tem aquelas maquininhas de pão que você pode fazer em casa, já tem receitas. Você vai lá no empório de cereais e compra tudo separado. Compra as porções, né? Compra as porções, se tiver intolerância ao glúten, coloca na máquina de pão, que vai amanhecer aquele pãozinho pronto, quentinho, para a criança ir para a escola, né? Então ela precisa... A alimentação é super importante, né? Nessas crianças. Super, e ela é o básico. Eu falo assim, que é o básico que funciona. Não adianta a gente querer incrementar com coisas diferentes, né? É o básico que funciona. E no final de semana, talvez fazer aquela alimentação mais requintada da família, né? Colocar um iogurte, colocar uma fruta, às vezes uma granola sem açúcar ali, para ter tempo de mastigar e conversar em família, sabe? Isso também é muito importante. É porque eu percebo muito, assim, nossos clientes, né? Lá da escolinha, crianças que têm possibilidades, por exemplo, de ter uma boa alimentação, né? Mas é que eu não estou falando, a qualidade da alimentação que está ruim. Então o guri é fraquinho, ele não tem, sabe? Não desenvolve.
Ele fica... Você vê que a criança poderia até ter um potencial, ela tem uma musculatura que está escondida ali, Isso. mas que ela poderia ter sido trabalhada. Mas então, aí você fala, olha, ele precisa comer. comer, mas ele não gosta disso, não gosta daquilo. Mas como que não gosta, Marcelo? Isso que não, sabe, não cabe, assim, eu não... Cadê o cinto? Eu sou dessa época. Põe o sabe? cinto. Não é põe questão... o prato de comida e põe o chinelo e o cinto. que- A gente era assim, Então, eu fui criada desse jeito. hoje não precisa nem o cinto, mas assim, eu acho que tem que ter uma... Vamos dizer, o pai e a mãe, ele tem que ter essa noção de que é importante. É que nós estamos num mundo onde é tempo. O pai tem 5 minutos para sair de casa, 5 minutos para chegar no trabalho. Isso que a gente não mora em São Paulo, nós estamos em Campo Grande. Então as pessoas estão muito rotineira com o tempo. Já acorda atrasada, então já vai para o mais prático. Ou às vezes nem come. Entendeu? Então, mas é um erro, né, que a gente tem que tem estar se alertando, né? reavaliar. A gente tem que estar alertando. O bom é estar fazendo uma avaliação nutricional nessas crianças todos os anos, né? E ver quem está abaixo peso, quem está acima. Inclusive, Marcelo, você que é da área, né? Isso atrapalha o crescimento da criança. Crescimento, desenvolvimento, O mental, cognição e aumenta o nível de lesão também. Também, né? Um dos níveis de lesão dentro do esporte pode estar envolvido com a baixa nutricional. Bastante. E lá na base. Lá na Né? base. Porque se você faz acostuma a criança a comer bem, com qualidade, ela vai crescer comendo bem, com qualidade. Não é? Assim, não adianta lá na frente, tá dizendo, tem que fazer um trabalho, mas tinha que ter pego lá no início. E às vezes também não é nem trabalhar com moderador de apetite, porque eu vejo assim que tem pais que gostariam de colocar um biotônico fontura, ou aquela época que a gente Eu tomei biotônico. Moção de Scott. Moção de Scott era ruim. Com ovo de pata e semente de sucupira. Gente, aquilo eu já tomei aquilo. Mas só que hoje a moção de Scott existe e tem sabor. Antigamente. Acabou. Né? Não tem, o gosto é gostoso agora. Antes não tinha, que coisa que era branco, ruim. Que ele entrava amargo, rasgando, nossa. Entrava assim, que acho que todo pai deu pra toda criança. Eu tomava aquela colher assim, tampava o nariz aqui, enfiava a colherzinha. E a gente está numa evolução que eu falo que nosso intestino hoje, ele comanda tudo no nosso organismo. Ele é nosso segundo cérebro. Então, assim, uma das coisas que os pais têm que avaliar são as fezes dos seus filhos. Se está sendo todos os dias, a hora que funciona, como é que ela está, que existe uma escala de Bristol que a gente fala, que você olha a escala do tipo 1 até o tipo 7. O correto está entre 3 e 4, que é tipo uma banana, né? Assim, volumosa, mas assim, se ela tiver sempre tipo 1 ou 2, ou tipo 6 e 7, alguma coisa está acontecendo no intestino dessa criança, de desbiose. Que aí eu tenho que identificar. Tem que investigar, né, o que está acontecendo. Que tá acontecendo. Marcelo, mas assim, a maioria dos pais não tem tempo para ficar vendo isso. Né? Tem que conversar. Não Filho, é? foi no banheiro hoje, né? Não Como é? que tá? A minha filha já sabe. A realidade é isso, tô falando assim, mas são poucos os pais que têm esse controle. Sim. Né? A babá que cuida. Isso é tenebroso, porque Não a babá, é? ela coloca assim o que é mais fácil para ela. O que é mais fácil, o que é mais prático. Assim, tem babás e babás, a gente fala, Sim, né? Tem uns que é mais mãe do que a mãe, né? Sim. Que cuida, que vê, né? Até Que briga com o árbitro lá, fica brigando. Como se fosse filho. Você tá nessa fase já. Então, assim, já briga até como se fosse, mas assim, tem outro que não tá nem aí. Né? Sim. Acho que em tudo tem todo essa. Um controle. É todo um controle. Mas é importante, então, assim, deixar muito bem frisado, né? Que a alimentação nessa faixa de idade, por exemplo, de 5 a 10, 12 anos, é super importante ter esse acompanhamento dos pais. Ela promove crescimento, ela melhora a questão da imunidade, ela consegue fazer uma construção de massa magra, que é o que está precisando para o esporte em determinados, né? Claro que a gente tem a característica se ele é goleiro, se ele é atacante, se ele mais assim... Mas de uma forma geral, Marcelo, eu penso enquanto um cidadão, porque ele vai crescer um cidadão saudável. Sim. Né? Independentemente de ser atleta ou não. Porque depois que ele passar dessa fase dele, ele vai entrar na vida adulta, ele vai escolher uma profissão, mas ele tem que aprender que o exercício físico vai proteger ele de muita coisa, por muito tempo, né? Se ele ficar sedentário, ele vai morrer mais rápido com as doenças abaixa muito a imunidade. Vai vir as doenças crônico-degenerativas e vai levar embora. Então, assim, basicamente, frutas, legumes, né? Coisas assadas, proteínas, né? Pouca fritura. Pouca fritura. Né? Que a fritura é prejudicial. Diminuir o açúcar, diminuir sal também. E os condimentos que a gente fala assim, ketchup, os gurizada adoram tal de ketchup, né? É ketchup com sanduíche, não sanduíche. Exato. O meu filho Julinho era assim.
Juninho pegou, derramava, falou, Juninho, você tá com ketchup com lanche? Ou é pra dar sabor, ou É. pra comer a comida principal. Ele comeu ketchup, ele derramava um monte. Eu falei assim, nossa. E a gurizada é assim. Né? Então, assim, Mas hoje ele vê que eu já tá adulto, ele viu que ele estava errado. Eu falava, né? Eu não deixava, né? Brigava comigo, né? Eu começava a limitar o negócio. Mas é assim que funciona. Mas então, para as crianças, essa alimentação que seria indicado. Sim. E aí vai um alerta para os pais, né, Marcela? Os pais que têm que estar observando isso. Eles têm que observar qualquer sonolência excessiva, lesão por repetição que está acontecendo, que pode vir, né, acontecer. Se meu filho está ficando doente sempre, se ele está baixando a imunidade, o que é que está acontecendo? Tem que investigar. Tem que investigar, fazer exame de sangue, procurar um profissional para poder ajudar nessa orientação. E às vezes o pai também, às vezes ele não consegue enxergar como é que ele poderia mudar essa alimentação. Né? Então, às vezes o profissional ele Tem que vem buscar ajuda para profissional. ajudar. Olha, você pode fazer de tal forma, qual é a compra que você faz para casa, quais são os alimentos preferidos, o que você tem comprado. Porque primeiro a gente tem que trabalhar com aquilo que ele prefere, depois a gente vai começar com as introduções de coisas diferentes para ter um hábito alimentar diferente. Entendi. Me fala, você citou para mim que você tem biomédica, biomedicina, como é que funciona isso? Explica para nós. Explica para mim, para nós, para todo mundo, porque muita gente não sabe. Nesse caminhar aí, depois quando eu saí da universidade, na verdade eu sempre quis ter o meu consultório. Então em 2017 fiz uma transição e aí no final de 2017 concluiu mesmo de eu ter o meu consultório, que seria para nutrição e para educação física no sentido de composição corporal, para ajudar muitos profissionais na área da educação física a prescrever treinos, né? Então eu tenho hoje aqui os personagens, por exemplo, e o personal, o atleta, a parte, por exemplo, tem um exame que eu gosto muito da dermatoglifia, que ela avalia pela digital toda a potencialidade desse indivíduo, se ele vai para um exercício de força, se ele vai para resistência, ou se ele está acima do peso, qual que a gente vai utilizar. E aí, estando na clínica, e começou a aparecer a questão da estética, porque você percebe assim, que você prescreve uma dieta, a pessoa faz treino com o personal e tem uma gordura, uma flacidez que ela não vai embora nunca. E aí começou a despertar a parte dos equipamentos da área da estética e meu esposo viu um que chamava da Body Health, que resolvia esse problema. E nós compramos esse equipamento e como eu ficava com a equipe, dependendo da equipe, que quando você compra equipamento, você depende da equipe, né? Você tem que treinar a equipe. A hora que a equipe tá boa, ela troca. Ela troca. E aí, depois de 20 e poucos anos, eu fui fazer biomedicina. Formei em biomedicina, com a ênfase na estética. Biomedicina, você pode ir para análises clínicas, que é coleta de sangue e tudo. Você pode ir para ambiental. E você pode ir para desenvolver outros tipos de projeto, né? E eu acabei, claro, indo para a estética. E hoje, por exemplo, na clínica, a gente tem a atuação dos três. Da educação física, está interligado com o exercício, com a saúde, que é a nutrição, e com a parte da estética, que a gente faz tudo, né? Então, é uma nova formação dentro do meu currículo que eu tô, assim, apaixonada. Eu não deixei... Hoje você está focada nisso? Já. Hoje eu não deixo. Segunda, quarta e sexta é para estética. Terça e quinta é destinado para nutrição e para prescrição de treino. Eu fiz isso e no sábado, aquilo que não consigo encaixar durante a semana, eu encaixo nisso aí. E aí eu acabei me especializando em estética íntima, por conta de flacidez que as mulheres têm depois de partos, depois de uma obesidade de cirurgia bariátrica. Então a estética, a biomedicina estética, ela entra muita coisa. PRP, que é plasma rico em plaquetas, botox, preenchedores, fios de PDO, gordura e flacidez, estrias, tudo que você pensa que te incomoda, a gente consegue. A gente tem tratamento para isso, né? Crescimento capilar, que a gente faz através do ozônio, do PRP ou das intradermas, que a gente fala que são ampolas. E foi uma área legal, porque ela foi uma área que ela associou com as outras duas que eu já tinha uma experiência. Quer dizer, não fui para direito, não fui para administração, não fui para outra área que não tinha nada a ver com aquela área que eu estava desenvolvendo. Então, muitas coisas dentro né? Isso mesmo, muitas coisas dentro da biomedicina, aí você fala assim, não, mas se eu usar um alimento tal, eu vou resolver isso,
né? Se eu inserir, eu posso melhorar tal coisas. Eu não estou tendo cabelo branco. Ampliou, né, o seu ampliou. conhecimento, né? E, consequentemente, o atendimento fica muito mais especializado, fica muito mais... Ele fica mais completo. Completo, exato. Por exemplo, hoje tem tratamentos de gordura localizada ou tem tratamentos que a gente compra, por exemplo, umas intradermo, e que precisa pular corda, e que precisa fazer um agachamento, que precisa fazer uma eletroestimulação para aquela faça função efeito. Faça efeito. Se eu não tivesse a educação física, isso não me ajudaria. Se eu não tivesse como orientar esse paciente, o que ele tem que comer pós uma aplicação disso, também não me ajudaria. Eu teria que correr atrás para estudar essas outras coisas para poder ampliar essa com minha certeza prescrição. Quem sai lucrando com isso aí são os seus pacientes, que Sim, tem, né, uma pessoa para orientar em todas as áreas ali. Só que assim, demanda muito do nosso conhecimento. Claro. Tem dia assim que eu acabo estafada no final do dia, dependendo da quantidade de atendimentos e orientações que você tem que fazer, né? Só não fui para psicologia ainda, que aí tá inclusa. Porque nesse trabalho seu, com certeza, vai gente lá que fica lá conversando para poder, né, dar uma mexida na pessoa, né? E essa é coisa psicológica. Porque na nossa área, dentro da educação física, tem a psicologia, né? Psicologia esportiva, psicologia pura, né? Você tem as noções de iniciação de psicologia. E você, como atleta, você já trabalhou muito, então você tem essa psicologia natural. Né? A vivência, né? E na verdade, às vezes o emagrecimento ele está muito envolvido com questões psicológicas e não com questões de caloria que ele está consumindo. E às vezes o próprio paciente ele não consegue identificar isso. E você, como profissional, identifica. E é muito legal quando ele começa a fazer uma terapia com um psicólogo e continua vindo em você, continua fazendo as mesmas coisas, de repente desbloqueia. Quando isso desbloqueia, a caloria do exercício que está sendo executada começa a perder peso, aquela dieta que estava sendo programada começa a funcionar. Começa a dar um efeito positivo, né? Começa, porque a pessoa precisa dá resultado, né? Vai dar resultado. A pessoa precisa falar. E na estética, por exemplo, às vezes a pessoa não está bem de autoestima e o botox não funciona, fio não funciona. O tratamento que ela gostaria de fazer, por quê? Porque ela não está bem emocionalmente para receber. Aquilo que eu falo assim, Marcela, você tem que ter fé. Por exemplo, tem certas situações, algumas ações que se fazem, eu falo assim, eu não vou fazer isso, porque eu não acredito. Se você não acredita naquilo, não vai dar certo. A probabilidade de não dar certo é muito grande, né? Então a pessoa vai lá, ela tem que estar muito bem preparada. Bem preparada e bem certa que é aquilo que ela está escolhendo. Ou então, quando ela chega, que passa por uma avaliação, ela tem que entender que aquilo que ela escolheu não daria certo. Porque você, como profissional, você já sabe que aquilo não vai dar certo para ela. Que é preferível você propor alguma coisa diferente e que também você mostre resultado para ele ou para ela que tem um outro caminho, que aquilo que ela viu na internet ou que um amigo fez era para ele, não é para pessoa. Cada uma tem um protocolo diferente. É a individualidade biológica, a individualidade da pessoa, que cada o que é bom para você às vezes não é bom para mim. E você sabe que eu sofri para fazer a faculdade. Por quê? Eu era mais velha e peguei o pessoal de 18, 19 anos que não queria saber de estudar. E eu tava ali, porque eu tava no consultório até 6h30, comi um lanche rápido, ia pra faculdade até 10h30 da noite. E aí você tá de saco cheio. Aí eu me recordo na época da nutrição e da educação física, e na nossa turma a gente tinha pessoas que já estavam no mercado de trabalho. E vocês que bagunçavam. E a gente que bagunçava. Sofreu na pele. Sofri muito. Assim aí de vez em quando você diz, aquela velha tá querendo já impor aqui, porque a hora que dividi os trabalhos eu não tinha tempo para fazer em casa. E não tem como eu ficar levando, entendeu, para casa. Eu tinha que resolver ali na faculdade. Vamos resolver ali. Já tem que fazer o estudo de casa, já tem que fazer toda a programação daquele trabalho que foi proposto. Solicitado ali, né? Vamos fazer aqui, né? Não vamos levar para casa amanhã. Seu grupo era seleto. Era só aquele que estava interessado na fugia da Marcela. Só juntava os velhos. Os velhos só vão se juntando assim para poder fazer. Mas é onde saem os melhores resultados, né? É porque o jovem, e você foi jovem quando você está falando, né, quando era o contrário,
o jovem, ele é muito criativo, ele é muito disposto, mas ele não tem aquela amadurecimento, não é maduro para entender que aquilo ali tem que ser feito de uma forma, né? Ele leva muito Ou que ele vai precisar daquilo no mercado de trabalho. Então, eu estava num momento da minha vida agora, nesse período antes da pandemia, que eu estava ali por um fim, por um objetivo. Então, era diferente a minha conotação dentro daquela sala de aula, né, dos meus colegas de 19, 20, 21 anos e eu com 40 anos, o dobro da idade. Então, mas você vê, é um grau de conhecimento, de maturidade que você tinha que... Para as crianças, para os jovens ali, eles não tinham, como você falou, quando você era jovem, você pensava igual a eles. Não, a gente aprontava, né? Você lembra? Não, acho que eu lembro. E tem uma coisa que você falou, eu dava aula de futebol, né? Se eu fazer futebol. Pra que eu vou fazer esse futebol? Ô, Marcela, não foi uma nem duas, foram várias que me procuraram depois. Eu peguei futebol na minha escola. Ué, você não ia precisar de futebol, tá vendo? Futsal, futebol. Falei, não, então agora precisa dar umas dicas, tá vendo? Então, assim, tudo que é na faculdade é importante. Isso foi uma das coisas que do período quando eu tinha 17, 18 anos na faculdade para esse outro período quase 20 anos depois, né? Eu vejo assim, eu era jovem, mas eu experimentei tudo. Então, a gente ia fazer uma avaliação física no Belmar Fidalgo, daqueles idosos, aquelas ações do projeto de extensão, as ações sociais. Eu estava lá. Eu participei de tudo. Não me importa não me importava, mas isso era uma coisa minha, não me importava se eu ia trabalhar com aquilo depois ou não. Então, era uma experiência. Mas hoje, quando eu converso com alguém que está começando a faculdade, eu tá lá, porque eu não gosto dessa disciplina, porque eu não gosto... Gente, experimenta, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe o que vai vir de oportunidade, de mercado de trabalho, de oportunidade para você trabalhar. Exatamente. Né? Então eu tive assim, essas experiências na nutrição e na educação física, e na biomedicina eu já entrei sabendo que era estética, mas eu tinha que passar por hemato, eu tinha que passar por micro, eu tinha que passar por outras disciplinas, e que me deu uma visão, por exemplo, muito grandiosa hoje quando eu olho um hemograma, quando eu olho um exame de sangue. Porque eu vi lá no microscópio, eu vi as coisas como acontecer, quer dizer, eu já tinha uma experiência da nutrição. A sua interpretação é mais... De cursos, então assim, às vezes a pessoa até fala assim, nossa, parece mãe de Ná, porque parece que você está adiantando um processo do que vai acontecer, mas você consegue ver por um hemograma, já analisar o que está acontecendo daqui a uns meses. Ou os meses anteriores, como é que está a vida dessa pessoa e que você tem que fazer uma intervenção antes que ela piore. Né? Você tem que olhar ali. É o preventivo, né? É o preventivo. Então, a biomedicina, ela me deu muito essa visão. Às vezes até de olhar para o paciente, ver cabelo, unha, pele, de você conversar, você já começa a fazer uma prévia de tudo que está acontecendo e de tudo que você pode fazer. Já faz uma pré-avaliação, né? Uma pré-avaliação. Isso é muito legal. Foi muito legal, assim, na experiência de vida, sabe? Foi bem importante para o meu crescimento. Então, Marcela, assim, eu fico feliz, né? Graças a você, nossa, como eu falei no início, né? Eu peguei você no colo, né? Eu era muito amigo do Lázaro, da sua mãe, da família inteira ali, né? O Bruno, meus irmãos acho que foram atletas, tudo atleta do Pelezinho, né? Todos né? Jogaram lá, então assim... me enche de orgulho, né? A sua posição hoje, eu ouço as pessoas falarem, eu não converso com você, a gente conversa pouco, né? Mas a gente acompanha, né? Acompanha todo o seu desenvolvimento, né? E você como aluna minha lá, eu lembro muito bem, você e um grupo de alunos que tinha, né? As suas amigas lá, que eram super dedicados, né? Sim. Então, o sucesso, ele vem dessa dedicação, desse conhecimento, dessa experiência que você insere, né? Porque as oportunidades, elas estão aí. Aproveita quem pode. Né, quem quer, não é? Então, hoje, o acadêmico, hoje não, fala assim, quando eu parei de dar aula... quem quer também, né? Quem está disposto. Isso é de cada um. Não cai de cima para baixo. Não, é de cada um. Você tem que buscar dentro do campo de trabalho, dentro das oportunidades que você se apresentam, né? Você encarar, né, com seriedade, com dedicação, com muito profissionalismo, né? E muito conhecimento. E conhecimento, ele vem de estudo. Então, tem que estudar. Tem que correr atrás, tem que se especializar, se você fez 3 cursos, na verdade, né? 3 coisas que se unem para te fazer uma excelente profissional. Então, isso aí me enche de orgulho. Eu agradeço bastante a tua presença aqui. Eu acho que foi muito elucidante para os pais, a questão da alimentação das crianças, que sempre perguntam, né?
Então eu vou estar mostrando, né, a nossa reportagem para eles poderem também poder avaliar e saber assim, como conduzir o crescimento, né, dos seus filhos. Sim. Eu agradeço também essa oportunidade, né, da gente conversar. Depois de tantos anos, a gente nunca mais se encontrou. Então. Trabalhamos, acho que um período juntos só na universidade. Você E cada um segue seu caminho, né? Depois que sai. Então foi bem legal quando recebi o telefonema, né? Você quer vir aqui no meu programa falar podcast. Um pouquinho sobre... Aí você me perguntou o que eu vou falar. O que eu vou falar? Nada, você vai falar, deixa comigo. A gente vai conversar, vamos bater o papo, você viu? Não foi difícil, né? Não foi difícil, não. Foi bem tranquilo. Então eu tranquilo. agradeço essa oportunidade, né? E que as pessoas estejam conhecendo e se posicionando e ouvindo histórias e tentando mudar isso na vida delas. Com certeza o objetivo sempre é influenciar as pessoas para o bem. Então, são exemplos que a gente traz aqui de vida, né, de crescimento profissional que sirva, né, de motivação para muitos que estão nos ouvindo. Tá bom? Muito obrigado, Marcela. Obrigada a você. Um grande abraço, sucesso. Tá? Tô torcendo sempre por você. Amém. Tá bom? 1, 2, 3 Esportes fica por aqui. Obrigado pela atenção de todos e semana que vem tem mais. Grande abraço. Acabou. E se eu te disser que existe um lugar onde você pode encontrar produtos e serviços de qualidade na sua cidade com descontos reais? Você diria que é loucura, né? Pois eu te digo que é realidade. Eu tô falando do site 123 Descontos. Dá uma olhada. Produtos e serviços com descontos e a cada compra você acumula cashback para utilizar no nosso site. Você pode escolher uma das categorias da vitrine virtual que quer explorar e clicar em cima para visualizar. Pronto. Quando quiser comprar um dos produtos é muito fácil. Cadastre-se no site, retire o seu cupom e entre em contato com a loja. Mas corre, hein? Porque cada produto tem um número limitado de unidades. Não perca essa chance. Conte com a gente. 123descontos.com.br